Rose, Oi. vamos começar? É que eu tinha caído aqui, eu tive problema e caí. Aí já voltei. Ai, ainda bem. Tudo bem. Então, ok, vamos lá. Bom dia a todos. Sou a professora Rose, professora de Filosofia e Sociologia na Escola Maria Ângela Batista Dias. E hoje a nossa área de Ciências Humanas está iniciando um projeto chamado Lei Maria da Penha na Escola. Tendo em vista que a educação é o melhor meio para a prevenção e combate à violência, e sendo um mecanismo eficiente também na erradicação da violência contra a mulher no ambiente doméstico e familiar. E o projeto Lei Maria da Penha na Escola é uma iniciativa assim, voltada para os alunos e professores da área de humanas da escola, da nossa escola, e tem como objetivo mostrar a importância da Lei Maria da Penha, além de ajudar a conscientizar os alunos sobre a necessidade de combater a violência contra a mulher e visa também a prevenção da violência doméstica. Nós convidamos a Gabriela Maria Valicelli, ela é bacharel em Direito pela FEMA em Assis, é pós-graduanda em Direito Penal, Processo Penal e Criminologia pela Unifil. E é fundadora também do projeto Sotéria em Assis. E o tema da palestra de hoje é sobre reflexões sobre a violência doméstica e sexual. E é uma honra tê-la aqui conosco, Gabriela. Tenho certeza que essa palestra vai enriquecer muito e é o início do nosso projeto, né? Seja bem-vinda. Bom dia, professores. Bom dia a todos, os alunos. É uma honra para mim estar aqui iniciando um projeto que é de suma importância na vida de todos nós, que é essa questão da violência. E eu acredito que a violência ela só é prevenida com informação e com educação. Então, estamos aqui para passar para vocês o máximo de conteúdo possível, de uma forma didática. Eu estou à disposição, minhas redes sociais estão com os professores, vai aparecer também no slide. Se algum aluno quiser conversar, alguma coisa para não expor dentro da sala de aula, pode conversar no particular, tá? Prof, eu estou à disposição para começar a palestra. Então, bom dia a todos. Para quem me conhece, né, sou Marcelino. Para quem não me conhece, eu também sou Marcelino. Gostaria de agradecer a Gabriele e por estar participando desse projeto. Com certeza vai ser muito importante para todos nós, professores, alunos. Eu já tive a oportunidade de ver a apresentação da Gabriele, gostei bastante, por isso, né, que a gente chamou ela para falar com vocês aqui na escola, principalmente para esclarecer algumas coisas que a gente acha que sabe, mas não sabe, né? E eu lembro na outra apresentação que você falava bastante dos conceitos, né? E isso chama bastante atenção, que às vezes a gente usa algumas palavras, alguns conceitos do dia a dia, de forma equivocada, por falta de conhecimento. Então, uma apresentação como essa da Gabriela vai ajudar a gente a ter esse tipo de discernimento para que a gente possa aí, evitar qualquer tipo de violência, né? E antes de passar a palavra, Gabriela, então, muito obrigada. E a nossa diretora Tânia, acho que ela quer falar alguma coisa, né? Levantou a mão. Oi, Marcelino, bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar aqui o pessoal da área de humanas, né? Marcelino, Rose, Marcos e o Moreno. Mas quero agradecer, acima de tudo, a Gabriela pela participação no nosso evento. Muito obrigada por você ceder esse tempo. Eu sei que tempo é uma coisa preciosa, né? A gente está aí cheio de afazeres, cheio de compromissos a cumprir. E para nós é uma grande honra ter você participando desse evento e trazendo o conhecimento que você adquiriu, né, na sua experiência, sobre esse tema tão importante que tem relação, né, com as lutas contra a violência, em relação à violência contra a mulher.
Então, esse assunto é muito pertinente, muito apropriado, principalmente nesse momento de pandemia, e eu agradeço muito a sua participação, tá bom? Aí, galerinha, os alunos, vamos ficar atento e já queria colocar também a escola à disposição. Eu sei que nós vamos ouvir várias questões, várias falas, vários assuntos importantes que a Gabriela vai trazer para nós, e é o que ela falou. Se alguém precisar de alguma ajuda, nós estamos à disposição também, tá certo? Pode nos chamar no privado, estamos à disposição. Então, eu passo a palavra e agradeço muito. Que honra, muito obrigada, professora, diretora. É uma honra para mim também estar aqui com vocês. Só um minutinho que o professor vai colocar o slide que eu montei para vocês e o primeiro vídeo. Ele é bem chocante, mas é bem interessante em relação à violência doméstica. Porque tem muito aquele ditado popular, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas a gente tem que ajudar o próximo. Uma das coisas que faz a gente ser humano, que traz a racionalidade, é o poder ajudar. Eu falo que se a gente ficar na terra e não ajudar o próximo, a gente só está fazendo peso nela. Então, se você souber de algum caso de violência doméstica, se souber de algum caso que alguma menina ou menino também sofrendo agressões dentro de casa, é importante relatar. E esse vídeo ele é bem explicativo nesse sentido. Pode soltar, prof. Um dia, ele prometeu me amar e me respeitar. A única parte da promessa que ele cumpriu foi o até que a morte nos separe. Ele chegou em casa bêbado. Queria me tocar e eu não deixei. Você tá me traindo? É como se ele estivesse procurando sempre um motivo pra me bater. Me culpa de coisas que eu nunca fiz. Cabelo solto, calça apertada, saia curta, unha comprida. Tá querendo chamar a atenção de quem? Vagabunda, com quem que você tá falando? Ele ameaça a minha família se eu abrir a minha boca. Me bate falando que me ama. Eu nunca vou te dar paz. Um soco e eu grito. Um chute e eu suplico pra alguém vir me ajudar. Em briga de marido e mulher ninguém mete a colher? Pois fique sabendo, você que me ouviu e fingiu que não viu, que se hoje eu tô morta, você ajudou a me matar. Me ajuda. Eu já vi esse vídeo milhares de vezes, e toda vez eu arrepio. Porque, infelizmente, é assim que acontece. As mulheres pedem, as mulheres suplicam, e muito poucas pessoas ouvem. Então, acaba acontecendo isso. Eu vou falar um pouquinho de mim, antes de começar. Como a prof disse, eu sou bacharel em Direito pela Universidade aqui de Assis, pela FEMA, Fundação. Pós-graduando em Direito Penal, Processo Penal, Criminologia. Me especializando agora em Violência Sexual. Fundadora do Projeto Sotério. O Projeto Sotério, mais para frente, eu vou explicar para vocês o que é e qual que é a finalidade dele. Eu trabalho na delegacia aqui de Assis. Quando eu iniciei como escrivã doc, em 2017, eu trabalhei na Delegacia de Defesa da Mulher. Então, eu vi muitas histórias, muitos relatos, e eu percebi que tem uma falha no sistema jurídico de proteção das mulheres, que é a falta de educação. Mas é uma educação responsável, que é o que eu vou explicar também para vocês. Pode passar o slide. Eu vou explicar bem simples, de uma forma bem simples, o que é, onde que iniciou a violência doméstica. O marco que veio, o marco principal dela, vem do patriarcalismo. O patriarcalismo, né, ele é de origem grega, a palavra pater. Ele funcionava mais ou menos assim. Os professores de história já devem ter explicado para vocês, mas eu só vou dar uma resumida. Pater, eu associo, faço uma analogia a pai. O homem da casa, ele era o provedor da casa. Então, ele trabalhava e trazia o sustento para dentro da casa. E ele tinha domínio. Então, ele era como se fosse superior hierárquico. Então, o homem estava aqui, a mulher estava aqui embaixo. A mulher, por sua vez, ela era responsável por cuidar dos filhos e cuidar da casa. Ela não podia trabalhar, ela não tinha direitos políticos, não tinha direito de fazer absolutamente nada. Ela tinha que suprir a vontade do homem e respeitar a vontade dele, porque ele era o cara na casa deles, né? Então, a gente começa a sofrer violência lá atrás. E isso trouxe para nós hoje a cultura, que a gente chama de cultura do estupro, cultura do machismo,
costura da misoginia, toda essa questão que vem lá de trás, traz reflexo hoje, porque ainda está muito enraizado essa ideia de que a mulher tem que ser submissa, de que a mulher tem que suprir as vontades e fazer o que o homem quer. E o homem tem que ficar de boa e aceitar, né? Tipo, mandar em nós. Pode passar o próximo. Agora, a Maria da Penha, né? Quem que é a Maria da Penha? A Maria da Penha, ela é farmacêutica, natural do Ceará, e foi ela que fez o debate para que a gente tivesse uma lei que coibisse a violência doméstica. Ela era casada com Marco Antônio, e eles têm 2 filhas. Ele tentou matar ela 2 vezes. A primeira vez, eles estavam dormindo, e ele alvejou ela com 2 tiros. E isso resultou em paraplegia. Até coloquei uma foto dela. Em paraplegia. Ela foi fazer um tratamento para ficar melhor, para poder lidar com o novo estado que ela estava. E ele mentiu para a autoridade policial. Não, foi um assalto, foi um assalto. Só que todo mundo ficou sem entender, porque como que foi um assalto, só atirou e foi embora, não levou nada. Aí, durante esse tratamento, ela sofria muito, porque ele não proibia das filhas ver ela. Então, ele começou a fazer uma agressão psicológica nela. Aí, quando ela voltou para casa, ele tentou matar ela de novo. Enquanto tomava banho, ele desencapou o fio do chuveiro e tentou eletrocutar ela. Aí, ela, depois de muito tempo, tem um livro dela que eu trouxe para vocês, depois eu deixo disponível para você ver, que chama Sobrevivi, Posso Contar. Ela explica exatamente tudo o que ela passou. E é muito importante a gente ver, porque essa história é uma história que muitas mulheres vivem ainda hoje. E ela pegou e ela sofria com as filhas sofriam com ele, agressão psicológica, agressão física, e depois de muito tempo, ela conseguiu sair do seio familiar dela. Foi procurar ajuda com as irmãs dela e tal. E ela procurou a justiça, né? E depois de tanto tempo, o processo demorou anos. Ele foi preso somente em 2002, de 1991, foi preso em 2002, cumpriu apenas 2 anos de prisão. Ela ficou revoltada. Pode passar no próximo slide, Pro. Professor? Acho que caiu a internet dele. Não, passei o próximo. Para mim travou aqui, mas enfim. É na criação da lei 11.340. Tá, eu vou seguir aqui pelo meu. Aí surgiu a criação da lei, né? O caso dela, ela levou lá na Comissão Internacional dos Direitos Humanos. E o Brasil foi responsabilizado e condenado por negligência e omissão em relação à violência doméstica. Aí começou a luta. A Maria da Penha queria que fosse criada uma lei que coibisse e ajudasse as mulheres. Aí, por conta da impunidade que o Marco Antônio tinha passado, né? Que apenas 2 anos de 2 tentativas de homicídio, gente, isso é um absurdo. E foi quando suscitou o projeto de lei. E, foi aprovação unânime no Congresso Nacional. Que a Lei 11.340 de 2006 se tornou a famigerada Lei Maria da Penha. Então, ela foi batizada por essa grande guerreira que a gente tem no nosso ordenamento e ela ainda está viva. Eu sou fã dela. Pode passar para o próximo. Eu trouxe para vocês, para explicar mais ou menos, os principais crimes e as violências por trás da violência doméstica, tá? O artigo 2º da lei fala que a violência ela é física, ela é psicológica, patrimonial, moral e, assim, independente de orientação sexual. Eu vou explicar. A física, todo mundo já sabe que é bater. E tem a vias de fato e a lesão corporal. A vias de fato é quando não tem lesão. E a lesão corporal é quando tem qualquer tipo de lesão. Hematoma, corte, enfim. A psicológica, gente, tem violência psicológica. Você não precisa bater para ser violência. Tipo, roupa curta, você impedir que a mulher saia da casa, ciúmes excessivo. Você começar assim, você não vai achar alguém melhor que eu. Porque eu sou o máximo que você consegue. Sabe, essas palavras às vezes estão começando a sussurrar no ouvido de vocês. Porque muitas meninas já ouviram isso do cara. Fala assim, você me ama, me perdoa, porque é meu instinto fazer isso. Então, tudo isso
se caracteriza como uma violência psicológica. É o cara manipular a cabeça da menina para que faça qualquer tipo de coisa ou que aceite conviver naquela situação, enfim. E assexual é tudo que viola a dignidade sexual da mulher. E interessante dessa lei é que ela independe de orientação sexual. Então, as homossexuais também são vítimas. O polo passivo tem que ser mulher. Então, às vezes no polo ativo, outra mulher, mas passivo sempre uma mulher, para entrar na Lei Maria da Penha. E também é interessante que agora os transgêneros e transexuais também são vítimas. Por mais que por fora, assim, são homens, por dentro se sente como mulheres. Então tem que ser... E como são vulneráveis tanto quanto nós, também são objeto de lei de proteção da Lei 11.340. Aí agora tem 2 crimes novos que eu achei interessante trazer, que é o descumprimento da medida protetiva. Porque assim, quando a mulher está em situação de violência doméstica, a gente tem que cessar de ofício aquela violência. Que é, por exemplo, tirar o agressor de dentro da casa. Quando a mulher depende financeiramente dele, o juiz pode decretar que pague uma pensão e ele não pode ter nenhum tipo de contato físico. Isso chama medidas protetivas. Tem um rol lá dos incisos que falam todas as medidas, mas essa é a principal, que é o afastamento do agressor do lar conjugal. Quando esse agressor descumpre, de alguma maneira, hoje tem um crime, que é o descumprimento de medida protetiva. Que ele é interessante que o delegado já pode pedir a prisão preventiva dele, por risco contra a mulher. Então isso impede, muitas vezes, do cara conseguir matar. E o feminicídio, ele é quando você mata uma mulher em razão do sexo feminino. Não é simplesmente matar uma mulher. Você tem que matar por ela ser mulher em razão do sexo feminino. Que também é novidade no nosso ordenamento jurídico. Ele é tido como um homicídio qualificado. Então, o feminicídio ele é qualificado pelo fato da vítima ser mulher. Porque a gente tem muitos casos de feminicídios no Brasil. Como passou no vídeo, a cada 2 horas uma mulher é assassinada. E muitas vezes assassinada dentro da própria casa, né? Pelo marido. E recentemente também, que eu acho interessante falar, tinha um absurdo no nosso ordenamento jurídico que chamava assim, legítima defesa da honra. Muitos tribunal do júri, quando ia defender casos de feminicídio ou de homicídio, que antigamente era homicídio, eles usavam a legítima defesa da honra. O que era? Por exemplo, eu tinha meu marido, eu traí meu marido, o marido vai e me mata. Então ele me matou por legítima defesa da honra dele. Então quem tem direito de matar alguém por honra? Isso é um absurdo. E saiu recentemente do rol da defesa de nós advogados. Pode passar. Tá, eu vou explicar para vocês os principais crimes sexuais. No artigo 215-A, tem a importunação sexual, que é praticar contra alguém sem a sua anuência ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiros. Tá, isso aqui é uma inovação também. Veio em 2015. Essa importunação sexual é aquela questão dos metrôs, de ônibus, que os homens ficam encoxando, apertando. Ato libidinoso é tudo isso. Ele depois no estupro eu vou explicar certinho o que é a diferença entre ato libidinoso e conjunção carnal. Mas aqui é tudo isso, é a questão de apertar, de encoxar, todas essas coisas entram em importunação sexual. O assédio sexual é constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Ou seja, isso aqui acontece muito em serviço. Para caracterizar o assédio sexual, o agressor tem que ser um superior hierárquico, de acordo com o seu exercício, emprego, cargo ou função. E a mulher tem que estar embaixo, ou o homem, nesse caso, também. Então, quando você assedia num ambiente de trabalho onde o agressor ele é o superior hierárquico naquela situação. Então, entra como um assédio sexual. O estupro, 213-A, é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar, permitir, que com ele se pratique outro ato libidinoso. Vamos separar esse crime. O estupro, ele tem que ser praticado mediante violência e grave ameaça, tá? Conjunção carnal e outro ato libidinoso.
o ordenamento jurídico colocou esses dois juntos, porque antes era separado. Antes, o estupro era só a conjunção carnal. A conjunção carnal é única e exclusivamente a penetração do pênis na vagina. Ponto. Isso é conjunção carnal. O outro ato libidinoso é o que qualquer outra coisa. É beijo, é sucções, mordeduras. Tudo que for diferente da conjunção carnal, ele entra no outro ato libidinoso. Então, porque antigamente não tinha o outro ato libidinoso no estupro. Ele era tido como atentado violento ao pudor, que era um crime um pouco menos, a pena era menor do que a do estupro. Então, por exemplo, se o homem era vítima de um estupro, ele não entrava como estupro, porque não teve a penetração do pênis na vagina. Então, ele entrava como atentado violento ao pudor. Então, o estupro agora, ele abrange todo mundo. Então, independente se você é mulher ou se você é homem, você foi violentado de alguma maneira, você entra como estupro. O estupro de vulnerável é ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Tem os incisos que explica que o estupro de vulnerável também tem como vítima, acho que idosos, acima de 70 anos, se eu não me engano. 70 ou 60 anos, agora me falhou a memória. Também é tido como libidinoso o deficiente físico, qualquer tipo de deficiência, e quando o autor restringe a defesa da vítima. Então, se você for amarrado, alguma coisa nesse sentido, entra como ato libidinoso. E também, sabe aqueles boa noite Cinderela que dá? Também caracteriza como estupro de vulnerável. Tudo que você impede que a vítima tenha consciência ou poder de defesa entra como estupro de vulnerável. E também não precisa ter violência, tá? Estupro de vulnerável é só isso. Pode passar na próxima, que é a definição de violência sexual. A definição da violência sexual eu quis trazer para vocês pela OMS, que eu acho muito interessante o que vem aqui. A deficiência sexual é todo ato sexual, tentativa de consumar um ato sexual, insinuações sexuais indesejadas, ações para comercializar ou usar qualquer outro modo a sexualidade de uma pessoa por meio de coerção por outra pessoa, independente da relação desta com a vítima, em qualquer âmbito, inclusive local, lar e local de trabalho. Então, gente, qualquer ato, a gente tem que quebrar esse tabu de que violência sexual é só conjunção carnal. Não existe estupro pequeno nem estupro grande. Todo ato que viola a dignidade sexual da criança, do adolescente, da mulher, do homem, é violência sexual. Todo ato. Tem duas perguntas no chat. Menor de 14 anos não pode namorar com maior. E só a partir de 16 anos que pode casar. Se for emancipado, você emancipa, casa. Mas namorar não pode, gente. Caracterize. Eu sou maior, eu namoro eu pego um menor de 14 anos, mesmo com a anuência dele, mesmo ele falando, não, eu quero, e eu tenho um ato sexual com ele, isso também caracteriza. Então, o estupro de vulnerável, o menor pode falar, não, eu quero, eu quis, eu aceitei. Só que o ordenamento jurídico entende que o menor não consegue discernir, menor de 14 anos, não consegue discernir o que ele aceita, o que ele pode e o que não pode. Então, o maior não pode ficar perto deles. Então, se você é menor de 14 anos e alguém, mesmo com anuência, seu parceiro pode responder por estupro de vulnerável. Professora, fala alguma coisa? Desculpa interromper, Gabriele. E se os pais derem consentimento? E às vezes, por exemplo, a gente vê casos assim principalmente meninas, né, 12, 13 anos, que a mãe aceita. Teve um caso famoso tempo atrás, uma menina de 13 anos com um cara de 20 anos. E a mãe disse que aceitava a relação. Então, isso daí é uma grande divergência do ordenamento jurídico. Porque, de acordo com o artigo 1º do Código Penal, a gente tem que seguir a lei, né? Que é o princípio da legalidade. Então, a lei, ela diz que não pode. Agora, se a mãe autoriza, tem que ver todo o decorrer do processo, como que vai ser feito isso. Mas eu acredito que tem base e fundamento para o promotor denunciar e o juiz acatar, condenar, mesmo com o aceito da mãe. Porque é o que eu falei, a criança não tem discernimento suficiente para entender.
O adolescente, no caso, ele não pode falar eu quero e a mãe aceitar. Porque a lei fala que não pode, a lei é expressa. Menor de 14 anos é estupro de vulnerável, mesmo com anuência, mesmo com concordância. Então, depende aí se tiver alguma denúncia, depende da situação, que a situação prática é diferente do ordenamento jurídico. O professor pode falar, Antônio, né? Antônio Moreno, professor de História. Eu só queria levantar a questão aqui que a minha mãe mesmo, ela casou porque, assim, ela tinha 14 anos, né? Aí ela foi emancipada para poder casar. Sim. Aí teve até uma briga, assim, que teve que ir no cartório, fazer toda a emancipação, é isso. Emancipação. Hoje em dia também, para casar, tem que ter emancipação menor de 18. Aí, também quando engravida, você pode pedir emancipação. Acho que, se eu não me engano, ele já é emancipado quando engravida. Mas é muito interessante esse debate em relação a menor de 14 anos. Isso que o senhor falou da sua mãe quando era menor, traz hoje, às vezes, tem uns estudos que, se você começar a ver estatísticas de crianças violentadas e os autores, geralmente é pessoas mais velhas com com adolescente de 13, 14, 15 anos. Porque eles não é que nem hoje. Hoje você não vê uma criança é muito difícil você ver um adolescente de 14 anos casar. É muito difícil você ver 16, 13 anos casar como é antigamente. Antigamente você vê muita história, tipo minha mãe, minha avó, tudo casaram novinhas. Então, muitos agressores veem esses adolescentes com essa idade como se fosse adulto já. Então, tem bastante caso em estatística de que os avós agridem sexualmente as netas, porque eles não enxergam ali um adolescente, uma pessoa em transformação ainda. Eles veem como adulto, porque foi isso que eles pegaram lá atrás. Essa também faz parte da cultura do estupro, que a gente tem que quebrar isso daí. Hoje, adolescente dessa idade tem que estudar, quando fizer 16 anos começar a trabalhar para aprender a ter responsabilidade, se educar, não tem que ter uma vida sexual ativa. Tem a vida inteira para a gente ter uma vida sexual. Não precisa antecipar isso. Você antecipar uma coisa dessa, você pode trazer reflexos para o seu futuro. Então, pensa numa carreira, numa educação, para depois a gente pensar nisso. Tem muito tempo. Vou continuar. Gabriele, Oi, pode falar. que a gente ouve muitas vezes assim, né? Ela tem 14 anos, mas ela é madura. Ela tem 13 anos, mas parece que tem 18, ela é madura. E muitas vezes pela questão física, né? Que às vezes ela é bem desenvolvida, então tende a se falar isso. Mas a lei não abre essa brecha, né? É a idade, né? A realidade é diferente. É o que eu falo, a prática é difícil, porque muitos casos eu já vi de mãe autorizar a adolescente com 13 anos namorar. Só que, eventualmente, se tiver algum tipo de denúncia, mesmo com essa prévia autorização, a pessoa pode responder por estupro de vulnerável. Então, os maiores aí, tomar um pouquinho de cuidado nessa questão. E é realmente o que o prof falou. Eu tenho 24 anos e eu tenho 1,50 m e pouquinho. Então, todo mundo me julga como criança. Da mesma maneira, assim, como adolescente, da mesma maneira é o inverso. Tem uma amiga minha que ela é enorme, ela tem 16 anos, ela é bem maior que eu. Assim, parece que é bem mais mulher, sabe? Mas tem mais presença. Então, a gente tem que se atentar bastante à questão da idade. Pode passar o próximo slide. Kaique levantou a mão. Gostaria de fazer alguma pergunta, Desculpa, Kaique? eu não vi. Pode falar, Kaique. Não, professor, eu ia fazer, mas aí a Gabi acabou entrando no assunto e eu deixei de lado. Ela já respondeu. Era sobre os avós irresponsáveis acabarem agredindo sexualmente ou praticando algum ato de violência contra as crianças. Já eu vou entrar bem profundo nisso, que é a violência intrafamiliar. Daí isso vai ficar mais explicadinho para você, tá? Ó, eu trouxe para vocês umas estatísticas que eu peguei no Fórum de Segurança Pública e também no livro de abuso, que depois eu vou indicar para vocês, que tem bastante coisa interessante nesse livro, para quem quiser se aprofundar em violência sexual e saber o que é a cultura do estupro. Foi registrado 66.041 casos de violência sexual. Dentro desses 66 mil, 81,8 as vítimas de sexo feminino. 53,8 que tinham até 13 anos.
50,9 vítimas negras, 48,5 vítimas brancas, que resultam, olha que absurdo, gente, 180 estupros por dia. 4 meninas de até 13 anos são estupradas por hora. Isso é um absurdo, a gente não tem que aceitar esses números. Em relação à violência doméstica, teve um crescimento de 0,8 de casos, então a cada 2 minutos uma mulher é agredida no Brasil. E são vítimas de homicídio. Prof, pode mudar o próximo, que tem mais 2 estatísticas. Aqui. Aí a gente fez um levantamento geral. 88% das vítimas de casos de estupro são mulheres. 78% são menores de 14 anos. Agora, que revoltante. 88% dos casos são violências intrafamiliares. 82 por autores conhecidos e 93 agressores do sexo masculino. Fala aqui que tem um estudo de 2017 a 2018 que 36,2 dos casos são estupros, 63,8 estupros de vulnerável, e dessas vítimas, 81,8 são do sexo feminino e 18,2 do sexo masculino. Deixa eu explicar para vocês. A violência intrafamiliar, ela é toda a violência que ocorre dentro de casa. Então, é avô, tio, pai, primo, qualquer pessoa que é do seu convívio familiar, ela entra na violência intrafamiliar. Então, isso é um absurdo. O porquê, gente? O lugar onde você deveria ser acolhida, o lugar onde você deveria ter o máximo de proteção, que são os nossos pais, os nossos parentes que deveria cuidar, é quem está violentando. A violência não está vindo de um desconhecido. É bem os casos, se a gente for ver realmente em estatística, eu disponibilizei um material lá que é de casos aqui de Assis. É berrante a diferença de casos de estupro de violência intrafamiliar e violência que acontece na rua. É muito difícil uma mulher se pegar na rua e ser estuprada do que uma criança dentro de casa. E por que isso acontece? Porque o homem, o agressor, eu falo assim homem, mas também tem mulheres que praticam estupro contra meninos, estupro de vulnerável contra meninos ou contra meninas também. Mas o agressor, em linhas gerais, que fique claro que eu estou abrangendo todos, ele se aproveita da situação que ele tem de mais forte, de maior, para manipular a criança, porque é muito mais fácil você manipular uma criança a se sujeitar à sua lascívia do que um adulto. Um adulto pode gritar, pode correr, pode contar. A criança não, você começa com aquela pressão psicológica na criança, até que ela cede e ela vai ficar quieta por medo. Então, realmente é um absurdo a gente ver que o local onde a criança deveria ser segura, deveria estar protegida, e é onde, infelizmente, o índice é berrante, é assustador em relação às crianças, que elas são mais vítimas de violência sexual. Pode passar o próximo. Eu trouxe a violência contra a mulher durante a pandemia, em 2020, que teve um acréscimo de 9,6% do ano anterior. Então, a gente acredita que nós não temos noção de quantas pessoas estão sendo violentadas em casa durante a pandemia, porque você não sai, né? O aluno não pode ir para a escola, muitas pessoas trabalhando home office. Então, a gente não tem noção, porque muitas vezes não chega até a delegacia, que são chamadas cifras negras, que está por alguma razão não procura o poder judiciário para que seja feita a justiça. Então, eu falo que é impossível a gente saber quantas crianças estão sofrendo nesse exato momento, ou quantas mulheres estão sofrendo violência doméstica, violência sexual, qualquer tipo de violência dentro das casas. E com as pessoas muito junto, tem um aumento muito grande, como mostrou na estatística que eu trouxe, né, que teve aumento até de feminicídio, 2% em 2019. Então, realmente a gente não tem noção do que acontece dentro das casas. Então, é difícil a gente julgar as pessoas, às vezes, pela atitude, às vezes até o aluno pelo mau comportamento, porque a gente não sabe qual que é os monstros que tem que enfrentar no cotidiano. Pode passar, prof. Aqui, eu trouxe para vocês quais são as razões de que as mulheres, aqui entende mulheres e homens também, que eu já expliquei que podem ser vítimas de estupro.
Por que eles não denunciam? Que é a falta de apoio, a vergonha, o medo de represálias, sentimento de culpa, receio de que não acreditem nelas, temor de ser maltratada ou socialmente marginalizadas e receio de revitimização. Isso, infelizmente, acontece muito. Infelizmente. Acontece muito essa questão de... Pô, faz 2 anos que você foi estuprada, por que você está falando agora? Será que é verdade? Mas por que você estava com aquela roupa? Por que você estava andando sozinha na rua? Gente, para de perguntar para as mulheres o porquê que elas estão... Por que elas estão desse jeito, ou para os homens? Por que você fez? Por que você ficou quieto? Por que você não se defendeu? Gente, foi comprovado psicologicamente de que as pessoas podem entrar num certo tipo de... Agora me falhou a palavra exata, mas tipo assim, entra em transe no momento, às vezes, da agressão. E não consegue se defender daquilo. Não é uma questão assim, não é que ela gostou e por isso que ela ficou quieta. É porque ela entrou numa situação assim, que acabe logo, às vezes por medo de morrer. Então a gente tem que parar de julgar as vítimas. A gente tem que desconstruir essa cultura do estupro, que é um absurdo, que fala assim, mas o homem tem instinto animal. Pô, não existe isso, todo mundo é capaz de controlar os seus desejos e as suas vontades, e principalmente respeitar os desejos e vontades dos outros. Então é exatamente isso, a pessoa entra em choque, é exatamente isso. Então isso pode causar vários transtornos, e eu bato firme nisso. A vítima não tem culpa, não tem culpa. A gente tem que parar de culpar a vítima, a gente tem que parar de ficar questionando o porquê isso aconteceu. Gente, aconteceu porque o homem fez, ponto. Não foi porque a vítima provocou, não foi por nada, foi porque ele fez. Então, a sociedade tem que parar de ficar culpando, de ficar tentando entender um porquê, qual foi a atitude da vítima que levou o agressor a fazer isso, e a vítima tem que parar de se sentir envergonhada. Porque não é vergonha ser vítima de estupro. Gente, me ouvem, não é vergonha ser vítima de estupro. É vergonha ser agressor. É vergonha você violentar a dignidade sexual de outra pessoa. Ponto. E a revitimização, infelizmente, acontece muito. O que é revitimização? É quando você é vítima mais de uma vez. Então, por exemplo, eu fui agredida sexualmente. Eu chego na delegacia, eu não tenho atendimento apropriado. Então, isso traz a revitimização. Infelizmente, acontece. Quando eu chego no hospital, eu sou vítima de novo. Aí, quando eu vou no judiciário, às vezes por alguma pergunta, como teve o caso da Mari Ferrer, às vezes por alguma pergunta de advogado, de promotor, você é vítima de novo. Então, isso traz um ciclo muito grande. E a vítima começa a ser vítima de novo, e ser vítima de novo, e é vítima da sociedade pelas represálias, e é vítima do poder judiciário, é vítima de tudo. Então, é um ciclo que afeta muito a vítima. Então, a gente tem que parar de revitimizar, a gente tem que ser um pouco mais humano, ter um pouco mais de empatia, e quando vê uma situação assim, falar o que eu posso fazer para te ajudar. Quer que eu te acompanhe até a delegacia? Porque é muito importante a vítima não ir sozinha, porque é muito constrangedor você explicar o que aconteceu, você passar pelo exame sexológico, que é um exame necessário, mas também é um exame que é bem constrangedor. Então, assim, você tentar ter um pouco mais de humanidade. É o que eu falei, faz parte de ser humano você ajudar o próximo. Então, que fique um recado para todos nós, quando ficar sabendo de um caso de estupro, se for alguém próximo principalmente, tentar se solidarizar, não julgar. Não perguntar o que aconteceu, por que aconteceu. Então, é isso daí. Alguém tinha levantado a mão? Bertoli? Eu. Fica à vontade. Bom dia. Eu já ouvi falar, inclusive um amigo meu de rancharia passou por isso, no caso de uma denúncia, de fazer a denúncia, da pessoa que atendeu, não sei se na delegacia ou na central de polícia, porque hoje você liga, estou aqui em Paraguaçu, eu ligo para a polícia, eu não estou ligando aqui em Paraguaçu, cai lá em Assis, ou não sei onde, aí eles vão passar e tal. Para fazer uma denúncia de violência, que está acontecendo algum tipo de violência, e o policial dizer que ele não pode entrar na residência para fazer algum tipo de interação ou de impedir alguma coisa, sem que a pessoa permita. O agressor não vai permitir que ele entre. Não vai permitir.
É que na Constituição Federal fala que o domicílio ele é inviolável, né? Tem algumas situações que ele é violável, situação flagrancial, né? Se, por exemplo, houve gritos, alguma coisa, você pode violar a casa para o agente pegar em flagrante. Mas, por exemplo, se o PM chega na residência, tá tudo quietinho, tudo belezinho, o PM fala, não vai entrar. O policial é abuso de autoridade ele forçar a entrada. E muitas vezes a vítima fala, meu, não tá acontecendo nada. Então, eu falo que a gente tem que tentar ser mais esperto que o agressor. Faz uma denúncia anônima, tem 180. Então, assim, a gente manda policiais para lá para conversar com a vítima isolada, às vezes manda psicólogo, às vezes, no caso de criança, manda o conselho tutelar. Então, assim, tentar outros mecanismos. No momento da ação, só se estiver bem berrante. Agora, outras situações tem a denúncia anônima, que é 180, para a gente poder fazer essa denúncia, que eu acho mais eficaz. Em caso, quando é criança, a gente costuma não procurar diretamente a delegacia, porque agora tem aquele depoimento especial, onde a criança não pode ser ouvida na delegacia. É só num ambiente especializado, com psicólogos e tal. Então, isso é muito ruim para a parte da investigação, né? Que você faz um procedimento sem ouvir a vítima. Então, procurar o conselho tutelar, para que ele possa ir lá, conversar, numa situação esporádica, e conversar com a criança, isolada do agressor, para ver se tem qualquer tipo de indício de agressão. Aí depois da briga, faz as outras coisas que tem que fazer. Mas, infelizmente, tem essa questão de não poder entrar na residência por conta da inviolabilidade do domicílio, né? É que muitas vezes a própria vítima, por intimidação do agressor, ela fala que está tudo bem, ou que não... Então, até que esse processo se forme, até que você consiga levar a pessoa lá para o conselho tutelar, Exatamente. ou para um lugar com um psicólogo, muita coisa já rolou. Teve um caso que eu trabalhei, onde tinha uma vítima de 14 anos. Ela era agredida sexualmente desde os 12. Só descobriram, e era pelo padrasto, só descobriram porque ela engravidou dele. E mesmo assim, ela insistia que ela aceitava, que ela gostava, mas não era por medo. E o cara foi tão assim, falou assim, eu não fiz, e com negativa de autoria, daí ele falou assim, pode fazer, eu autorizo fazer teste de DNA. O filho é dele. Não... Então, tipo assim, e também tem uma questão que chama Síndrome de Estocolmo, que, para explicar, para todo mundo entender, é basicamente, vou ser bem sutil, assim, bem superficial, quando a vítima se apaixona ou cria qualquer laço afetivo com o agressor. Então, às vezes, uma criança, um adolescente, a única forma de amor que ela entende é a violência. A única forma de carinho que ela entende é aquela que ela recebe dentro de casa. Que às vezes é o toque, é aquelas formas que a gente entende como violência, ela entende como amor. Então, é onde, às vezes, a vítima defende, pontualmente o agressor. Defende não porque ele é um cara bom, porque ele é isso, porque ele é aquilo outro. A gente não tem que ficar com isso, criticando, porque ela gosta. Não, às vezes ela tá com uma síndrome de Estocolmo, onde ela cria esse laço. Teve um caso bem interessante de uma palestra que eu assisti, onde uma mulher ficou presa dentro de uma casa e o cara ia lá e levava comida para ela. E quando eles conseguiram prender ele, ela ficou revoltada, porque ela não queria que ele fosse preso, justamente porque ela estava sobre essa síndrome de Estocolmo, onde ela defendia ele, não, porque ele não é mal, porque ele me dava comida, porque ele não deixava passar frio. Então, ela não conseguia ver a realidade como é. Então, por trás de uma vítima sempre tem outras razões. Então, a gente tem que ser um pouco mais solidário com elas, né? Pode passar. Tem uma pergunta aqui. Pode falar. Desculpa. Se você, alguém próximo de você ou algum familiar seu já sofreu alguma violência ou algo do tipo? Sim. Sim. Tá perguntando. Eu falo que eu trago voz para as pessoas que não podem falar ou que não conseguem falar, não tem. Então, eu acho que a única maneira que a gente pode impedir que a violência aconteça é com a educação. Então, eu não preciso mudar o mundo, porque eu tenho consciência que, infelizmente, a violência sempre vai existir. Mas se eu conseguir mudar o mundo de uma pessoa, já é o suficiente. Se eu conseguir evitar que uma criança seja estuprada, já é o suficiente. Então, infelizmente, eu tenho casos, sim, de violência sexual de pessoas próximas. Agora, essa é a parte que o prof. Marcelino tinha falado, que é a mais interessante. A gente tem que começar a fazer uma desconstrução na cabeça.
vou trazer para vocês duas coisas que vocês vão achar, assim, meio interessante. Vocês sabiam que nem todos os pedófilos são agressores sexuais e nem todos os agressores sexuais são pedófilos? Vocês sabiam que não existe um crime de pedofilia? Todo mundo fala, tipo, violentou sexualmente uma criança, um adolescente. É um pedófilo. Não. Não é um pedófilo. O pedófilo, ele entra dentro de uma parafilia. O que é a parafilia? É um tipo de transtorno sexual, uma parafilia sexual. A pedofilia, ela se enquadra dentro dessa parafilia sexual. Então, existem pedófilos que têm esse tipo de transtorno sexual, que eles convivem na sociedade normal. Eles passam a vida inteira com tratamento psicológico, até mesmo, às vezes, remédio para controlar a libido, e que nunca vão agredir e violentar nenhuma criança, nenhum adolescente. O pedófilo, ele tem desejo sexual por aquele corpo mal formado. Então, é aquela que, para criança, vocês podem reparar, ela não tem curva, não tem cintura, não tem curva de mulher. Então, ele tem desejo sexual naquilo, naquele padrãozinho ali, tipo, sem formação. Então, isso é o pedófilo. E ele, como eu te falei, ele pode passar a vida inteira. Agressor sexual, não. Agressor sexual, ele tem consciência do que ele faz, e ele faz, às vezes, por relação de poder, que muitos doutrinadores e legisladores falam que o estupro, ele é um crime de relação de poder, né? Você mostra que você pode e que você manda. Então, às vezes, por relação de poder, e ele faz porque ele quer. Ele tem plena convicção do que ele está fazendo e ele age porque ele quer. É diferente da pessoa que tem a parafilia sexual. Então, a gente tem que começar a parar de falar, um pedófilo. Não, gente, é agressor. A gente tem que tirar esse sinônimo. De pedófilo é diferente de agressor. Porque a gente falar que um agressor sexual é um pedófilo, a gente está suavizando o que ele fez. É falar, ele não tinha consciência do que ele fez. Foi um ato impulsivo dele. Não. É muito difícil, é muito raro um agressor ser identificado como um pedófilo num processo de violência sexual infantil. Agora, esse é interessante. Vamos ver se vocês vão conseguir pôr na prática. Que as palavras têm poder. A gente tem que divergir o que é abuso sexual do que é violência sexual e agressão sexual. Abuso sexual, ele é quando você utiliza de alguma coisa que é seu de direito e você usa com excessividade. Então, você está abusando daquilo. Tipo assim, eu gosto de chocolate e eu vou comendo, tipo, muito, muito, muito. É meu e eu vou comendo bastante. Então, eu vou usando em abuso, em muita quantidade. E quando você se trata de uma violência sexual, você não tem direito daquilo. Quando se trata de você violentar a dignidade sexual de alguém, você não tem direito de fazer aquilo. Então, a gente tem que parar de falar, um abuso sexual. O livro que eu trouxe para vocês, ele fala justamente isso, abuso, a cultura do estupro no Brasil, que tem 2 vídeos que vai passar para vocês. É errado essa terminologia. Você falar que alguém usou em excesso alguma coisa, que é o que significa a palavra abuso, é errado. Mas esse livro é interessante, aconselho todo mundo a ler. Então, a gente tem que parar. Vamos trocar na nossa cabeça abuso e violência para violência sexual ou agressão sexual. Quando você fala, uma criança foi abusada, e você chega e fala, uma criança foi agredida sexualmente ou violentada sexualmente, a atitude chega mais pesada. A atitude, o que aconteceu, chega mais pesado na nossa cabeça. E é isso que é para fazer. Não é para a gente suavizar, não é para a gente tratar, vamos tratar delicadamente, falar, não, tem que achar um absurdo mesmo, não tem que se conformar diante de uma situação de agressão sexual. Então, vamos usar essas palavras para a gente dizer realmente o que acontece. O prof. Marcelino levantou a mão, pode falar? Sim, eu tinha levantado lá na outra questão, mas aqui eu também fiquei com uma dúvida. Pode só falar. para tentar entender essa questão aí do abuso, né? Quando, por exemplo, um cara vai lá e toca a mulher, aperta os seios dela, e a gente diz que isso é um abuso, a gente está dizendo, olha, ele até pode tocar, mas de mais leve. Exatamente. O que ele fez foi muito abusivo. E quando, na verdade, ele não pode tocar, né? Então, por isso que a gente não pode falar abuso, seria isso? Exatamente isso. Exatamente isso. Então, tipo assim, uma coisa interessante, que agora surgiu na minha cabeça, vocês sabiam que existe estupro dentro de casa? Tipo, o estupro conjugal existe? Até namorado. Se eu namoro um cara e eu não aceito ter relação com ele, e ele força, é estupro.
mesmo eu tendo repetidamente relações com ele. O marido, o pai, a mãe, quando o pai força ou a mãe força, é considerado também como estupro. Então, tem vários casos de estupro conjugal. Então, eu falo que o estupro ele não tem forma. Então, tem estupro conjugal, tem estupro na igreja, tem estupro no serviço, e é exatamente isso. Você utilizar o abuso, você fala, até pode, mas não faz desse jeito. Você até pode me violentar, mas violenta com carinho. É como se fosse isso de uma maneira bem superficial. O professor usou um exemplo perfeito. Então, a gente tem que realmente mudar, fazer essa desconstrução nossa, mental, para a gente trocar essas palavrinhas, porque isso vai trazer mais seriedade do que acontece dentro das casas e o que acontece com as mulheres ou homens de uma maneira geral. Pode... Ainda ontem, Gabriela, eu vi um caso, né, de uma pessoa não é conhecida, né, mas uma pessoa que ouviu uma história de que ela aceitava que o marido dela tivesse relações sexuais, mesmo ela não querendo. E a fala dela é que ele é meu marido, então eu tenho que ceder. Então, né, assim, todas as noites, deixava que o marido dela fizesse o que quisesse, por causa dessa ideia que vem lá de uma cultura, né, de que ele é meu marido, então ele pode fazer comigo o que ele quiser na hora que ele quiser, né? Não pode. E até entra como estupro. Eu falo que por mais que a gente carregue o sobrenome do nosso marido, aí ele não se torna propriedade. Você não está transferindo para a pessoa a propriedade, a posse do ser humano, né? E é interessante o que você falou, que antigamente, um tempo atrás, bem tempo atrás, você podia anular o casamento por falta de prática conjugal. Então, se a mulher não queria todos os dias, ou enfim, o homem podia pedir anulação do casamento, porque era dever conjugal da mulher ter relação. É um absurdo, mas existiu. Eu trouxe depois, se algum aluno quiser, a cronologia do estupro, que é super interessante, mas aí é complicado eu falar tudo, porque vai lá desde o século XVI até os tempos de hoje, que lá atrás falava, no século XVI, que a vítima só podia conseguir amparo legal se no exato momento que estava sendo estuprada, ela saísse gritando, pedindo socorro. Se ela deixasse pro dia seguinte, já não era mais. Depois, não vou lembrar exatamente o ano, porque são vários anos, e eu peguei Covid recentemente, eu tô meio lesada da cabeça. Mas, enfim, fala também que a vítima, quando... Porque na época tinha aquela questão de ser vítima deflorada, que eles falavam, né? Então, a mulher deflorada. Então, quando a mulher tinha que casar virgem, né? Se ela era estuprada, ela perdia, tipo, essa questão, ela às vezes não podia casar. Então, ela ficava inferior. Às vezes, para ter um casamento, o agressor casava com ela. Então, ele se isentava da pena se ele casasse com ela. Então, o fato dele ter piedade e casar com ela, ele se isentava da pena. Gente, já pensou que uma mulher que foi agredida sexualmente ter que casar com o agressor? Infelizmente, tinha isso. E tinha então, Gabriela, isso ainda acontece. Isso ainda acontece no Oriente Médio, na Índia também. Se a mulher é estuprada e o cara casar com ela, ele não responde por nenhum tipo de crime, né? É até meio comum, assim, o cara estupra e depois ele vai lá e casa, né? Porque daí dá o tipo perdão, né? Tem uma pergunta aqui no chat. Tem algumas perguntas aqui, né? A Emily Caroline, Gabriele, ela pergunta o seguinte, qual que é o termo que deve se usar, então, quando você está no ônibus e um estranho te toca, aperta seus seios, põe a mão na coxa ou algo do tipo? Essa questão, quando aperta seios, também já entra como outro ato libidinoso. Tudo que você satisfaz a sua lascívia também entra tudo como agressão sexual. Agora, a encoxada, sabe? Teve um caso em São Paulo, que foi quando deu esse debate, foi bem entrado na importunação sexual, que é, por exemplo, o homem ejacular na mulher dentro do ônibus. Então, isso daí entra como a importunação sexual. Mas se apertou o seio, já é estupro. Então, você entra na violência. Então, tudo que for que ferir a dignidade sexual, você entende como violência sexual, porque você não está autorizando. Então, se você entender, ele colocou a mão na minha coxa, você autorizou aquilo? Não, então é violência, então você foi agredida sexualmente. Depois você diverge qual crime vai ser, se vai ser importunação, ou se vai ser estupro, ou estupro de vulnerável. Mas você troca. Quando você fala abuso, ok,
você pode usar, mas não com excesso. Então, não, você não pode usar, você não pode me tocar. Então, é violência ou agressão sexual. Só você fazer essa desconstrução mental. Molestado. A Maria Eduarda tem uma pergunta aí. A diferença entre ser... A gente tô sem óculos. Ser molestada e ser estuprada. Se tem uma diferença entre a pessoa ser molestada e estuprada, ou é a mesma coisa? É que antigamente usava muito esse termo de molestada, né? Hoje em dia é muito difícil. É quando você tá colocando aqui, ó, sofreu alvo de algum tipo de moléstia, aborrecido ou incomodado. Não, é diferente. A molestada é quando você se incomoda com alguma atitude, quando você fica aborrecido com alguma coisa, pelo que eu entendi aqui. Mas eu antigamente usava muito molestada. Hoje em dia não se usa. O estupro é essa questão. Não fala molestada. É só estuprada mesmo. Tem a diferença nisso daí. Agora, uma coisa interessante que eu ia falar sobre a cronologia do estupro. Até 2005... tinha no Código de Processo Penal e no Código Penal o termo de mulher honesta, que a mulher honesta, ela era estuprada. Então, tipo assim, a mulher que era virgem e a mulher, assim, honesta, que trabalhava, que era a do lar, né, ela era estuprada, era uma pena. A prostituta era outra. Então, era uma atenuante, porque a mulher já era de rua mesmo, né, tipo, já podia usar. Então, era como se fosse uma atenuante, abaixava a pena do agressor se ele estuprava uma mulher que era socialmente julgada como garota de programa, prostituta, do que uma mulher honesta. Então, a pena era maior. Olha que absurdo, gente. E foram 69 anos para tirar mulher honesta do nosso Código Penal. Um absurdo. Foi só em 2005. Em 2005 que tiraram o termo mulher honesta. Depois, até, professor, se eles quiserem acharem interessante essa questão da cronologia, eu mando para vocês, é bem legal. Eu tenho também um texto que eu fiz sobre essa palestra, que explica certinho. Se eles tiverem interesse, eu mando. Pode. Sim, manda, e a gente trabalha com eles também mais para frente nas aulas e tal. Você levantou a mão? Alguém levantou? A Giovana Pim também tinha uma pergunta aqui. Ai, desculpa. Se o cara fizer o que a Emily disse, que é o caso de tocar na coxa, palpar os seios, podemos denunciar e ele vai ser punido ou só em caso de estupro mesmo? Vai ser punido. Eu vejo aqui na pergunta da Giovana, né, ainda aquela ideia de que estupro é só se houver ali o ato conjugal de penetração, quando na verdade hoje em dia o entendimento de estupro ele é mais abrangente, né? Essa é exatamente isso que o professor falou. O estupro ele abrange muito mais do que só a penetração. E é o que eu falei, não existe estupro pequeno e estupro grande. Tudo é estupro. Você vai responder, é claro que a de pena vai ser diferente, mas você vai responder da mesma maneira. Se ele tocou, às vezes, na mão, se ele deu uma encoxada, ele vai responder por importunação sexual. Se ele apertou o seu seio, se ele forçou um beijo, fez aquele chupão, alguma coisa, estupro. E outra, uma coisa bem interessante, o estupro, ele é um crime que muitas vezes não deixa testemunhas. Então, a palavra da vítima, no caso de estupro, ele tem um peso muito grande. Então, não existe esse negócio. Até mesmo o laudo sexológico pode dar negativo. E quando o laudo sexológico dá negativo? Por exemplo, o cara não teve a penetração, mas ele fez outro ato, e o laudo não deu lesão corporal, que o perito possa colocar ali, que tem algum tipo de lesão. Não quer dizer que o crime não existiu. A gente vai procurar outros elementos para chegar na condenação do cara. Então, a gente tem que parar de ficar pensando que é só a penetração. Qualquer coisa que viole a sua dignidade moral, física, a sua dignidade sexual já é considerado violência. Não necessariamente, às vezes, o estupro, mas também outros crimes. Se acontecer alguma coisa com qualquer pessoa, a gente tem fundamentos. Então, o que eu falei, lesão corporal, às vezes uma agressão física nem sempre deixa lesão corporal, é a vias de fato. Então, o estupro nem sempre vai ser conjunção carnal, mas entra como estupro como outro ato libidinoso que está na lei. O Kaique, eu respondi sua pergunta no meio do que eu estava falando? Mais ou menos. Eu queria saber sobre a lei do minuto seguinte, que passa bastante. Vou falar. Já, vai chegar nela. Eu tinha perguntado isso também, e esqueci de enviar, tá aqui no meu chat, eu ia perguntar sobre isso. É que é assim também, né? A gente tem que pensar que o Brasil foi um país colonizado por homens, construído para homens, com leis
leis constitucionais e penais que foram criados por outros homens, para outros homens, quer dizer que a gente tem um paraíso para os agressores. Exato. E aí entra a parte da cultura, né? Então é da cultura, tá enraizado. E a gente tem que desmontar isso, é o desmonte dessa cultura do estupro, é o desmonte da cultura da violência contra a mulher. Exatamente. Nós temos o poder, porque assim, a gente está tratando com adolescentes de 14 anos para cima. Então, nós somos o futuro do nosso país. Então, se a gente criar hoje, se nós formos adultos, adolescentes, que vai trazer uma coisa boa para o mundo, para o país, nós vamos ser humanos melhores lá na frente. Então, se a gente conseguir quebrar essa cultura hoje e ensinar para os nossos filhos, os nossos filhos para os nossos filhos, às vezes daqui a uns anos não vai existir essa cultura, a gente vai trabalhar numa igualdade. Porque aqui, gente, eu não estou pregando uma ideia de que o homem tem... o homem é privilegiado, só que a gente não tem que agredir os homens. Eu não sou contra os homens. Eu não falo que os homens são errados. O errado é você agredir outra pessoa. Então, por isso que eu falo, às vezes, a mulher também é agressora. Então, a gente tem que saber, é uma linha muito tênue entre isso. Eu não estou pegando uma ideia de violência contra homens. É só uma ideia de que, infelizmente, desde o patriarcado, desde lá de trás até hoje, a gente tem essa cultura e a gente tem que quebrar isso daí. Pode falar, Cris. O problema não está no homem, está na cultura do gênero masculino, de querer praticar o ato, né? Exatamente. Você vê, assim, muita cultura, eu falo que é uma loucura, porque são culturas de tudo. Se a gente for parar para pensar, a forma que a gente é criado, com, às vezes, piadinhas, às vezes, até coisas que você fala no cotidiano, você traz diversas culturas. Você traz cultura do racismo, que, infelizmente, a gente tem muito. Você falar aquelas questões, assim, são palavras, são coisinhas que eu tô aprendendo a mudar. Aquela ideologia que fala assim, passar o preto no branco, hoje é dia de branco, você fez serviço de preto. Gente, tudo isso daí é racismo. Isso é um absurdo a gente tratar, em pleno século XXI, ficar com essas coisinhas. Então, é a mesma coisa de, mulher tem que saber cozinhar. Por quê? Mulher tem que saber cozinhar para satisfazer o homem? Não, porque ela precisa comer. Ela precisa saber cozinhar. E o homem precisa saber cozinhar também para ele comer. Porque lugar de mulher é na cozinha. Gente, lugar de mulher é onde ela quiser. Lugar de mulher é onde ela quiser. Não tem que ter esse negócio, porque a mulher tem que cuidar da casa. Não, os dois têm que cuidar da casa. Então, é uma coisa, assim, muito louca essa questão do estupro, que a gente, da cultura das violências em geral, do machismo, do racismo, do estupro, que a gente tem ainda enraizado dentro de nós. Com o isolamento social. Tem uma pergunta aqui da Yasmin. Com o isolamento social vindo com a pandemia, há um certo aumento significativo de registro de violência contra a mulher? Sim. No Fórum de Segurança Pública, no anuário de 2020, deu um aumento de 9,6, uma coisa assim, eu passei no slide, 9, alguma coisa, em relação ao aumento de casos de violência doméstica. E a gente também não tem noção, né, do que acontece dentro das casas. Eu acredito que seja muito mais. Porque você colocar, às vezes, o agressor 24 horas do lado da vítima, eu digo violência doméstica e violência sexual de maneira geral, você aumenta mais possibilidades, a pessoa tá de saco cheio de ficar dentro de casa, fica mais estressado, mais nervoso, é onde pode gerar uma situação. E é interessante que eu estava lendo esses dias um texto que, primeiro, que está tendo maior índice de divórcio na pandemia, está tendo um índice elevadíssimo de divórcio, justamente por isso. Essa questão de já pode casar, exatamente. Essa daí é uma parte do que eu estou falando. Esses dias eu fiz um doce, minha amiga falou assim, você já pode casar. Eu falei, não, já posso abrir uma doceria, né? Casar já é outra coisa. Então a gente tem que começar a quebrar essas coisinhas essas frases machistas, essas frases que advêm de uma cultura que há anos é difícil, mas se a gente fizer a nossa parte, é o que eu falei, lá na frente vai ter um resultado muito maior. Aí quando a mulher... Depois tem aqui a Camille, quando a mulher sofre uma violência e pede medida protetiva e volta com o agressor e ele bate nela novamente, o que acontece? A medida ainda continua sendo válida? Então, mesmo ela tendo voltado? Tá, essa pergunta, ela mexe com bastante coordenamento jurídico. Porque, assim, acontece muito. A vítima vai e faz o boletim de ocorrência na delegacia e pede a medida protetiva.
Eu vou passar duas situações. A vítima vai lá e retira. Ela pode retirar? Sim, depende da natureza do crime. Que o Código Penal, esse processo penal diverge em crimes de ação pública incondicionada, condicionada e ação privada. Vou explicar. Incondicionada é quando independe da vontade da vítima. Que é caso de homicídio, latrocínio, roubo, falando de uma maneira geral do Código Penal. Quando não precisa que a vítima faça nada. Qualquer pessoa pode denunciar e que o processo vai seguir adiante, independente da vontade da vítima. Eu posso matou meu pai, eu vou lá e falar, eu perdoo o agressor. Independente da tua vontade, cara. Ele vai continuar, uma tentativa de homicídio. A questão condicionada é quando a vítima depende de uma representação da vítima. Então, tipo assim, para o processo continuar, a vítima tem que falar, eu quero processar ele. Isso é condicionado. Que é no caso, por exemplo, da ameaça. Então, a ameaça, ela fala lá que depende da representação da vítima para o processo continuar. E a ação privada são ações que dependem exclusivamente da vítima ingressar com uma ação, uma petição que chama queixa-crime para o processo seguir. Gente, eu fiz essa introdução para poder explicar melhor a questão dela, para vocês conseguirem entender a questão da ação para eu chegar no final. Quando a vítima chega na delegacia com uma situação de ameaça, né, ameaçou causar um mal injusto e grave, e ela fez o boletim de ocorrência, concedeu medida protetiva, um dia depois ela volta. Ela tem 6 meses para representar. Dentro desses 6 meses, ela fala, não quero. O que acontece? O juiz vai retificar a medida protetiva, vai pedir o arquivamento dos autos e acabou. Isso acontece bastante. Lesão corporal no âmbito de violência doméstica é pública incondicionada. Você pode perdoar o cara que te bateu, mas ele vai ser processado. A questão da medida protetiva tem duas coisas para eu conseguir explicar melhor a pergunta dela. Ela pode chegar no juiz, que é o juiz que defere a medida protetiva. A gente pede na delegacia, mas é o juiz que defere. E fala para o juiz, voltei com o cara. O juiz vai lá e quebra a medida protetiva. E ele bate de novo nela. Ela está sem medida protetiva. Então, ela não tem medida, porque ela aceitou. A medida protetiva, ela é bilateral. Então, a mulher tem que ficar longe do cara e o cara fica longe da mulher. Só que é diferente que se o homem chegar perto dela é crime. Ela chegar perto dele não é crime. Ela só vai ter a possibilidade do juiz quebrar a protetiva dela. Então, muitas vezes isso acontece. Por exemplo, da mulher voltar com o cara, ela tem protetiva, ela volta com ele, ele vai na delegacia e fala, a gente voltou, quebra a medida protetiva, não tem mais. Aí, se ela é agredida novamente, ela faz outro boletim de ocorrência, pede outra medida protetiva, que de acordo com a situação o juiz defere ou não. Eu acho que é mais ou menos isso que ela quis saber. Só que, gente, é o que eu bato na tecla. Bateu uma vez, bate duas. O mais difícil é você ter coragem de fazer a primeira vez. O mais difícil é o primeiro soco. Então, a gente tem que aceitar. Tudo tem limite. Você aceitou o primeiro tapa, você pode ter certeza que vai vir outro, e vai vir outro, e vai vir outro, e vai vir outro. Então, se o homem bateu em você, não perdoa. Não perdoa. A mulher, o homem, também às vezes tem homem que é apaixonado na menina, e a menina também faz violência, mas não entra na Maria da Penha, mas tem menina também que comete violência contra homem. Fez uma vez, faz outra. Tem tantas pessoas no mundo e ninguém morre de amor. Ninguém morre. Então a gente consegue achar uma pessoa que vai respeitar os nossos limites e as nossas vontades. E isso é muito interessante. Eu acho que foram todas as perguntas, professor? Não consegui ver, tem bastante comentário. Pode continuar? Por enquanto, sim. Acabou as perguntas. Só passa o próximo. Oi? O que acontece se o agressor descumprir a medida protetiva, as medidas protetivas? Responde pelo crime de descumprimento de medida protetiva, que é o 24A. Aí, quando isso acontece, faz outro boletim de ocorrência, né? Que é o descumprimento de protetiva, e o delegado pede a prisão preventiva dele, para evitar que ele agrida novamente a mulher. Porque isso acontece muito. Gabriele, acontece muito. A lei do minuto seguinte, eu acho que você não falou. Ela tá um pouco mais para frente. Ah, tá, só falar. É uma pergunta do Cadu. E se a mulher fizer com o homem, no caso de tocar, apertar, falar? Responde por estupro também. Quando divergiu lá a questão da importunação sexual, que antigamente o homem era vítima de importunação, não, atentado violento ao pudor.
era diferente o crime, mas hoje o homem também é vítima de estupro. Quando a mulher é violenta de qualquer maneira, ela responde por estupro também. É claro que daí não vai ter a questão da violência doméstica, depende se a idade da pessoa tal, mas geralmente responde também por estupro. É o mesmo lado. Porque para o homem, se tem sexo anal, entra como outro ato libidinoso. Aí é estupro. Não tem diferença, só muda a terminologia ali. Acho que o Theo levantou a mão. Alguém levantou a mão. Quando acontece isso com homem, estupro com homem, muito não é levado a sério, porque fica fazendo piada, que sorte, queria que acontecesse comigo. Tem essa questão também. E teve uma das palestras que comentaram sobre isso, porque que não é tão trazido para os meios essa questão de violência sexual com homens. Então, muitos meninos acham que não tem amparo legal. E tem. Então, é essa questão da cultura do machismo. Porque eu me falo, pô, a mulher passou a mão em você, cara, por que você se sentiu violentado? Gente, porque feriu a dignidade sexual dele. Só por isso. E também tem aquela questão, é justamente a cultura do machismo. Acho que não tem outra explicação melhor para te dizer que é a cultura do machismo, onde o homem tem que ser como que eu posso falar sem falar um palavrão? Tipo assim, o homem ele tem que ser o cara pegador, né? Oi? O machão. Exatamente. O machão, então ele tem que aceitar tudo. Ninguém tem que aceitar nada. Eu falo que esse é o segredo da vida. A gente não tem que aceitar nada. Violentou a nossa dignidade sexual, independente se é homem, se é mulher, gente, não importa. A gente tem que quebrar isso daí. Violência é violência e ponto. Pode colocar o vídeo lá? O primeiro. Gabi. Oi, desculpa. Ainda sobre esse assunto, me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano, lá no artigo 6 da Constituição Federal mesmo, dos direitos civis, a gente tem o direito de ir e vir, né? Desde que o meu ir não entre no seu espaço, e eu não vou começar a invadir o seu espaço e o seu corpo, o seu tempo, né? Eu falo muito isso. Questão de respeito. Que o meu limite de ir e vir é a vontade do outro. Então, assim, a gente tem que começar a parar de ficar pensando na vida do outro. O homossexual não é da minha conta. O que ele faz, deixa fazer com o próprio corpo, não é da minha conta. A prostituta não é da minha conta. Nada que fere. Só é da minha conta o que me machuca. O que me fere. O que não me fere, o que o outro faz, não é problema meu. Então, a gente tem que começar a parar de se preocupar demais com a vida do outro. Parar de se preocupar demais com o que o outro tá fazendo, tá pensando. Meu, é exatamente isso. O seu direito de ir e vir não pode interferir no direito de ir e vir do outro. Se a gente colocar isso na nossa cabeça, cara, nós vamos ser seres humanos incríveis. Pois é, parar de ser fifi fofoqueira, cuidando da... Pode passar, esse vídeo é bem interessante. Agora você vai mudar um pouquinho de assunto, não sei. Eu gostaria que você falasse de uma coisa que ficou lá atrás, que é uma coisa assim meio que nova, né, na cabeça das pessoas, que é a questão da violência patrimonial. E quando se fala em violência doméstica, muito se associa à agressão física e a psicológica, né, que são mais comuns. Mas não se fala tanto em violência patrimonial. Aí se você pudesse esclarecer um pouquinho o que é uma violência patrimonial, daí a gente vai para o vídeo. Beleza. A patrimonial é tudo que interfere o patrimônio da mulher, por exemplo. É aquele cara, tem um caso muito interessante. O cara casa com uma mulher e começa a extorquir ela. Às vezes dinheiro, objetos, bens, tudo isso entra como violência patrimonial. O dano também, uma discussão de casal. O meu marido vai lá e quebra meu celular, joga no chão, também entra como uma violência patrimonial. Tudo que interfere o nosso patrimônio pessoal é violência patrimonial, mas eu acho que o que mais dói é a extorsão. É você estar com aquela pessoa e a pessoa te extorquindo, tudo isso entra. Tudo que é patrimônio físico entra com a violência patrimonial. Então, a violência doméstica, gente, ela abrange tudo. Chega até no caso do estelionato, né? Sim, o estelionato. Porque daí tem o estelionato com violência doméstica, o dano com violência doméstica, o furto com violência doméstica. Então, tipo assim, todos os crimes do Código Penal, assim, pessoa, liberdade, que são divididos por capítulos, por títulos. Então, tudo que entra ali, você pode fazer uma conexão com a violência doméstica. A violência doméstica é como se fosse uma lei acessória. Então, você consegue pôr o furto com a violência doméstica, o estelionato com a violência doméstica, a apropriação indébita com a violência doméstica.
Então, tudo você consegue relacionar ali. A gente tem que parar de ficar pensando que é só aquilo, porque a mídia coloca mais o batidão. Mas a gente tem que abrir a nossa mente para o que realmente acontece, que é tudo. E eu vejo, assim, uma coisa, né, Gabriele? Muitas pessoas são agredidas, mulheres são agredidas e não sentem empoderadas para poder denunciar ou para tentar resolver isso, como a Camille colocou lá atrás, por uma situação que é bastante comum e é cultural também, relacionada a patrimônio. Eles se casam ali, compram uma casa, um carro, os bens, e começam a colocar tudo no nome do homem. Do homem. E a mulher depois não consegue romper esse relacionamento, porque fica, eu vou para onde com os meus filhos? Então ela acaba se sujeitando cada vez mais, porque todo o patrimônio ali do casal está no nome dele, né? Nome dele. E aí Exatamente. cria também uma dificuldade muito grande. E assim, uma dica para nós mulheres, uma coisa bem assim, meio feminista. Completamente feminista. Gente, meninas, nós mulheres temos que ser independentes. Nós temos que ter o nosso trabalho, nós temos que ter uma maneira de se sustentar. Não existe esse negócio, porque meu namorado me banca, porque ele falou que vai me dar do bom e do melhor. Tá, mas e o dia que ele te agredir, o que você vai fazer? E o dia que ele fizer alguma coisa que você não aceita, o que você vai fazer? Você vai ficar aceitando? Porque tem muitas mulheres que estão ainda com o agressor por questão financeira. Porque não tem condição financeira de sair da casa, porque não sabe trabalhar. Porque não sabe fazer outra coisa a não ser cuidar do marido. São as Tem mulheres dependentes. que simplesmente cuida do marido. Então, a gente tem que ser independente. Oi, prof. Não, desculpa interromper. É aquele ditado antigo, quem deve se torna escravo, né? Exatamente. E eu vejo, às vezes, assim, o carinha leva a menina, eu vou pagar um lanche para você ali. Porque eu vou pagar um lanchão para você, eu vou pagar um açaí. E vai gerando uma dependência psicológica, porque depois ele começa a avançar o sinal e a menina se sente, assim, constrangida de dizer não, porque ele tá pagando, né? Exato. Aí levando ela para dar volta de moto, Exatamente. enfim. Então, a gente tem que, assim, é uma coisa, pasmem, que eu brinco. Mulher também paga a conta dela. Oxi, onde é que se viu? Não, porque o homem tem que pagar a conta. Não, os dois comeram, divide a conta. É uma forma de você começar a criar uma certa independência. Porque o homem tem que entender que ele não tem que pagar tudo, fazer tudo. E a mulher tem que ser livre financeiramente, que se ele avançar o sinal, como o professor falou, a mulher, vai procurar teu caminho. Não te quero mais. Você pode estar com 30 anos de casamento, com filho. Se você for independente, você não aceita essas coisas. Então, a gente tem que começar a criar essa independência. Ou eu vou estudar, eu vou trabalhar. O meu relacionamento não vai interferir nos meus estudos, no meu trabalho, porque isso é uma coisa que eu estou fazendo para mim. O amor próprio. Aí tem que vir acima do amor ao próximo. Então, eu me amo, eu estudo, eu trabalho. Mas eu também te amo. Só que se você for sacana comigo, você vai procurar outra mulher comigo, você não vai ficar. Ou ficar sozinho, porque o homem que agride tem que ficar sozinho. Não tem que ter ninguém do lado. Até ele aprender que ele não tem direito de fazer isso. Tem que responder judicialmente, né? Exatamente. Vai lá. Ficar numa cela com 10, aí você aprende a não fazer mais isso. Ficar numa cela com 10 e ser agredido na cela. Aí começa a ver. Então, a gente tem que é justamente isso, querer buscar a justiça. A justiça é falha? Não vou mentir para vocês. Eu trabalho com o setor jurídico e eu entendo que é difícil. Às vezes você entende que a situação realmente aconteceu, mas você não tem elementário suficiente para provar isso. Mas a justiça está aí, cara. A gente tem mecanismos, a gente tem ajuda, a gente tem que contar com os próximos para conseguir sair de uma situação dessa. Então, se bateu, faz BO e vai até o final. Se for uma situação que você tem aqui, vai até o fim. Tem alguma pergunta? Viu o pessoal mandando bastante kkk? A Maria Eduarda levantou a mão. Isso. Eu posso falar no áudio, Pro? Pode sim. Que eu acho que, assim, que essa questão da mulher ficar mais dependente financeiramente do homem também vem muito do que ela ouve quando é criança, porque eu cresci vendo muito das minhas primas ouvindo porque quando você crescer, você tem que casar com um cara que tenha dinheiro, com um cara rico, porque aí ele vai te sustentar, porque aí você não vai precisar trabalhar, que não sei o que. Eu cresci vendo muito as minhas primas ouvir isso. A minha mãe nunca me falou isso, ela sempre me falou o contrário, né? Mas eu sempre achei bem ridículo esse papo também, então.
É exatamente. Isso é a questão da cultura que eu te falei. Lembra que tem várias coisinhas que fica popularmente conhecido que a gente vai levando para a vida? Então, muita gente escuta assim, que nem eu já escutei. Pô, Gabriele, você tem que arrumar um cara que é, sei lá, tipo, que seja inteligente, que tenha dinheiro, que vai... Meu, eu tenho que ter dinheiro. Eu tenho que trabalhar, me sustentar, sustentar os meus luxos, sustentar o que eu quiser. Então, eu brinco bastante que nós temos que ser o velho rico da lancha. Então, nós temos que proporcionar o luxo e as coisas que a gente quer. Então, quebra isso daí. A gente, mulher não tem que casar com homem rico, tem que casar com quem ama. O amor tem que prevalecer. Então, se a gente ama, independente se o cara for rico, se for pobre, pode construir uma vida digna tanto quanto, com qualquer pessoa, qualquer profissão é digna, desde que seja lícita. Tem mais alguma coisa relacionada a esse tema que eu vou entrar no Sotéria, na violência sexual em si? Acho que o pessoal está falando bastante ali no chat sobre essa cultura da geração anterior, né, dos nossos pais falarem para a gente arrumar alguém com maior procedência econômica e etc. Eu vi aqui, só sai de casa se for quando casar. Gente, sai de casa para ter independência. Mas é assim, né? Às vezes o pai e a mãe falam isso, não é pra gente levar pra vida. Eles falam porque é o que eles ouviram. E exatamente. Aí, nós temos que ter a ciência de que eles estão falando porque é o que eles ouviram. E aí começar a praticar de forma diferente. Não reproduzir o assunto. Ah, mãe, deixa isso pra lá, eu vou estudar. Ou, enfim. Exatamente, a gente tem que colocar isso. Eles falam assim, em casa até pararam de perguntar, quando você vai arrumar um namoradinho? Gente, quando eu me apaixonar. É simples. Quando você vai casar? Quando eu quiser. Quando eu quiser. É simples a resposta. Não é assim, nossa, você vai arrumar um cara rico? Pô, você namorou... Não tô com a pessoa por dinheiro. Ele não tem que me bancar, eu tenho que me bancar. Por isso que eu procuro uma especialização para eu ter condição financeira para ter uma vida boa. Ponto. Então, a gente tem que... independência emocional e financeira, sempre. Exatamente. Porque já é difícil a gente ter uma dependência emocional. A dependência emocional não depende das nossas vontades. Ela, às vezes, vem de diversas questões, às vezes carência, enfim, N possibilidades, você cria uma dependência emocional. E é interessante essa dependência emocional, porque ela é tipo um vício, é uma droga, literalmente. É como a gente associa a pessoa usuária de entorpecente, porque você fica dependente daquela pessoa. Se aquela pessoa falta, se você não tá junto com aquela pessoa, você fica triste. Se a pessoa te isola, você fica triste. Aí você fala assim, pô, eu vou morrer se ele terminar comigo. Não, você não vai morrer. Você vai sobreviver, você vai levantar a tua cabeça. Ninguém morre de amor. Exatamente. Eu tive uma situação onde eu fui dependente emocional de uma pessoa. E eu sofri horrores. E, gente, eu tenho propriedade para falar. Não morri, tô viva. Isso me trouxe mais vontade de viver e para falar para vocês que ninguém morre. A gente não tem que se sujeitar a certas situações porque vai perder a pessoa. A pessoa tem que gostar da gente tanto quanto a gente gosta dela. Se o amor não é recíproco, não vale a pena. Ninguém ama sozinho. Isso é interessante. Frase de tios namoradinhos, na verdade. Gente, sempre vai ter uma tia que vai falar isso. Aí você fala, namoradinho não, tô estudando. Você quebra a pessoa na hora. Eu sempre fala, tô estudando, preciso estudar. Namoradinho, a gente tem a vida inteira para namorar, a gente tem a vida inteira para construir uma família, para ter filhos, para achar a pessoa certa. E às vezes a gente fica perdendo tempo com aquela pessoa que só faz mal pra gente, e você vai ver lá na frente. Tem mulheres que perdem a própria identidade, achando que aquele cara é o cara da vida dela, e fica 10, 15 anos, e quando termina com ele, não sabe o que fazer, não sabe nem que gosto tem, de tanto que faz a vontade dele. Confunde o gosto, os amigos, a vida com o que ele faz, do que realmente você gosta de fazer. Então, isso é bem interessante. É começar a ter liberdade de pensamento e liberdade de vida. Acho que já pode soltar o segundo vídeo. Heraldo, 34 anos, casado, pai de uma menina de 2 anos, estava construindo uma carreira bem-sucedida nas Forças Armadas. Fazia questão de deixar a esposa no trabalho dela todos os dias. Mas Heraldo também tinha uma outra vida paralela. E durante 3 meses, depois de deixar a mulher no emprego e antes de cumprir expediente na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, ele estuprou pelo menos 10 mulheres em diferentes bairros da zona norte da cidade.
E assim como as vítimas são de todas as idades, classes sociais, níveis de instrução, e são violentadas nas mais diferentes situações, os abusadores também são de vários tipos. Há jovens, idosos, homens de meia idade, desempregados e profissionais com anos de trabalho. Muitos são casados, alguns há bastante tempo até, mas poucos têm um diagnóstico de distúrbio mental. São apenas homens que circulam normalmente pela sociedade, ou seja, pagam suas contas, frequentam lojas, academias, andam de ônibus, e em dado momento, ou em vários, se acharam no direito de abusar de uma mulher ou de uma criança. Eu peguei esse vídeo e ainda fala do abuso, tá? Que esse vídeo vem desse livro, que é uma indicação para vocês, que tem várias histórias sobre violência sexual nele, e é muito educativo para quem tem interesse nessa área, em tratar a violência sexual. Só que quando ela fala se acharam no direito de abusar, entenda como agredir, tá? Esquece essa palavra. Tem um comentário da Amanda, o importante também é a desconstrução do homem do dever de bancar, exatamente, as mulheres. Uma vez que sai com a mulher, se o cara pagar metade da conta, ele achou que era um bicho de 7 cabeças e brigou comigo. Gente, eu penso assim, se a gente saiu para comer e eu comi também, minha obrigação é pagar metade. Então, o homem que fala assim, pô, é minha obrigação, às vezes no primeiro encontro tem todo aquele romance, o cara quer, tudo bem, mas não tem que virar rotina. Porque quando você começa a virar rotina, você tem que falar para ele, pô, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu tenho a minha independência, eu também vou ajudar na conta, eu também vou ajudar ali. Então, os homens têm que pensar nisso também, que a mulher tem que dar um pouco de independência, um pouco não, totalmente de independência para ela nessa situação também. E ai, que lindo! É isso mesmo, o amor chega no momento certo, às vezes demora, às vezes não. Tem pessoas que acertam o primeiro namorado, tem pessoas que acham o amor com 60 anos, e é isso, é lindo, não tem idade para namorar, não tem idade para o amor. Agora eu vou falar sobre o Sotéria. Eu trouxe para vocês uma introdução do projeto. O projeto ele é de iniciativa minha, mas tem a minha parceira de estudos, que é o meu alicerce, que é a Amanda, que a gente trabalha muito sobre a violência sexual. E assim, exatamente, Kaique, amor, não tem limite. Que fala assim, que a violência sexual representa uma violação brutal e completa dos direitos humanos, sexuais e reprodutivos do ser humano, em especial das crianças, pré-púberes e adolescentes. Desta forma, esse grupo em especial se torna mais vulneráveis e suscetíveis para o papel de vítimas na prática dos crimes deste âmbito, gerando no decorrer vidas inúmeros transtornos físicos e psiquiátricos. Gente, uma criança que ela é agredida, ela traz um reflexo psicológico muito grande lá na frente. Então, se a gente começa a tratar a psicologia das crianças, porque na fase que ela tá, para construir a vida dela, para começar a entender o que é certo e o que é errado, ela começa a aprender o que é errado, dificilmente vai ser uma criança feliz. Então, isso é uma coisa que a gente tem que zelar e cuidar das nossas crianças, porque eles serão adultos melhores. E, gente, é o que eu falei, a violência intrafamiliar, ela é muito grande nas casas. Então, muitas crianças são vítimas lá dentro. O projeto Sotéria, ele veio, que é o projeto para zelar e cuidar dessas crianças. A gente tem que ensinar as crianças quais são as maneiras de se defender. E eu tô passando isso para vocês, porque às vezes vocês têm irmãos, primos, algum parente, criancinha, e vocês vão poder passar isso para eles. Maneiras, educação é o que cuida, é o que protege. Não tem maneira da gente saber se cuidar e se lidar se a gente não tiver uma educação adequada. Então, a Sotéria, ele vai trazer educação sexual para dentro das casas para as crianças. Então, você vai ensinar para a criança aonde pode tocar, aonde não pode tocar, quem pode tocar, que nem babás, mãe, pai, pode dar banho, tocar nas partes íntimas, mas apenas para dar banho. Então, assim, um agressor sexual infantil, ele nunca chega numa criança e estupra, porque a criança, se você chegar e tocar, ela vai gritar e vai contar para a mãe. Ele vai chegar aos pouquinhos, ele vai chegar dando um doce, vai chegar dando um brinquedo, vai dar um ursinho, enfim, vai chegar aos pouquinhos, vai entrar no quarto da criança à noite.
Então, tipo assim, vai chegar devagarzinho até o ponto que estupra. Aí, a hora que ele chegar no ponto que ele violenta sexualmente, que tem a prática da conjunção carnal, ele vai começar a agredir ela. Eu vou te matar se você contar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Então, a ideia do sotéria é a criança conseguir entender quando isso está acontecendo para evitar uma agressão. Então, tipo assim, mamãe, um papai, ou padrasto, ou tio, ou vô, entrou no meu quarto à noite. Ele não fez nada, ele só entrou e ficou me olhando. Então, isso vai evitar que o agressor crie uma certa liberdade para fazer isso diariamente, para chegar um momento onde ele vai tocar a criança. Então, essa é a ideia. É ensinar para os pais que eles não podem falar para a criança, você tem que beijar quando é pequenininho, você tem que abraçar porque você não tem escolha. A gente tem que dar escolha para as crianças, porque na hora que tiver frente uma violência, a criança poder se defender e falar não, entendeu? Então, o nome Sotéria, ele vem da mitologia grega, que era uma deusa, um espírito que representava a segurança e a salvação e a libertação de um perigo iminente e a preservação de todo o mal. Então, lá, antigamente, as crianças, as mulheres, enfim, as pessoas rezavam para a deusa Sotéria e pedia proteção. Então, a gente fez esse link com o nome, com o que significa, para a gente conseguir trazer essa proteção. O projeto, ele é preventivo. É claro que a gente trata tudo quanto é tipo de vítima, o estupro de vulnerável, o estupro, qualquer pessoa, a gente tem a questão de dar o apoio jurídico, principalmente, explicar quais são as fases da delegacia, a fase processual, o que é o exame sexológico, quais são os exames de detecção de sêmen, como é que funciona o projeto, tudo isso faz parte do Sotéria. Como é que funciona a parte jurídica. Mas a gente tem o marco principal de prevenir, trazer educação sexual responsável dentro das salas de aula e para as crianças, para que a criança consiga criar mecanismos de defesa, para quando estiver na iminência de uma agressão, ela conseguir se defender, ou se acontecer, ela saber para quem contar. Pode passar o próximo. Essa é a importância que eu falei da violência sexual. Isso aqui é muito interessante, que realmente a educação ela é a maior arma que a gente tem hoje para evitar uma violência sexual na infância ou na adolescência, a violência intrafamiliar. É você saber o que fazer, é você saber que você não está sozinho, é você saber que, independente do que aconteça, a gente tem uma solução, a gente tem um amparo, a gente corre atrás. Então, é muito interessante. A gente é uma relevância, uma missão de ensinar as meninas a dizerem não e os meninos a ouvirem não. Porque se a gente ensina o homem a ouvir não, a saber o que é consentimento, você previne que um agressor aconteça. Então, a gente tem que tratar na cabecinha deles desde pequeno o que é consentimento, o que pode, o que não pode. Então, o projeto ele trata as mulheres e também trata os meninos, que evita agressores e agressoras, e evita as vítimas, de uma maneira geral. Então, a gente tem que saber falar não, a gente tem que saber o que é consentimento e saber os nossos direitos. Que a gente tem direito de expressão, direito de liberdade e direito de ser feliz. E é realmente essa questão que a Letícia falou agora no grupo. É muito difícil a gente dizer não, mas é difícil a gente dizer o primeiro não. Quando a gente começa a entender que a gente tem liberdade para fazer o que a gente quer, desde que não interfira no próximo, a gente consegue falar não. Tipo assim, eu não tô afim de beijar hoje. Tudo bem. Se ele vir falar, eu não quero. Tipo, seja concisa. Então, é difícil, sim, falar não. Eu também tinha muita dificuldade. E com você praticando, você vai criando uma maior facilidade de ver o que você quer ou não fazer. Exatamente, Kaique. Exatamente isso que você falou. Se a gente consegue criar as pessoas mais firmes, os agressores vão começar a ter medo, porque ele vai falar, pô, eu não vou conseguir iludir ela, eu não vou conseguir ludibriar, eu não vou conseguir manipular ela, porque ela sabe se defender. Agora, a vítima que não consegue se defender, o agressor cria um certo tipo de poder, onde ele fica agredindo mais e mais vezes, e acaba chegando em tudo isso. Pode passar o próximo. Agora, a famigerada lei no minuto seguinte.
Gente, isso é muito interessante. A palavra da vítima basta. A sua palavra é lei, cara. Menina, eu falo caramba em geral. E a lei dispõe sobre atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual e garante às vítimas de estupro atendimento completo, gratuito e imediato em hospitais de elaboração prévia sem boletim de ocorrência. É o seguinte, eu fui estuprada, eu não quero registrar BO, eu não estou preparada para buscar BO, só que eu estou machucada. Se você chegar num hospital e o hospital falar assim, olha, o médico, eu não posso te tocar porque você foi violentada, você tem que ir na delegacia, fazer um boletim, passar por exame de corpo e depois te atendo. Não, a gente tem uma lei que no minuto seguinte que a gente é agredido, a gente tem amparo legal, a gente tem direito de ser atendido independente de boletim de ocorrência. Tem um coquetel que as vítimas tomam, que é a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, a pílula do dia seguinte. Meninas, tudo isso é direito nosso. Você não precisa fazer boletim de ocorrência para você ter acesso ao coquetel. Você não precisa de boletim de ocorrência para você ser atendida. Inclusive, tem uma palestrante que eu assisto muito dela, que ela fala que você tem que procurar o atendimento médico primeiro para depois procurar a delegacia. Porque tudo bem que nem tem casos, por exemplo, a detecção de sêmen que perde em 24 horas. Claro que às vezes acontece isso, mas primeiro é a sua saúde física, a sua saúde psicológica, depois a gente vê delegacia. É claro que é muito bom para a vítima ver o agressor sendo responsabilizado pelo que ele fez, mas a gente tem que cuidar da gente primeiro, depois a gente vê o que faz. Então, é direito nosso. Fui agredida? Procura uma unidade de saúde, depois você faz boletim de ocorrência, depois você procura o judiciário. Primeiro depois isso daí. Então, é lei. Se um dia falhar com vocês, tem a lei, lembra da Gabi? Que tem uma lei que você tem esse direito. A sua palavra basta. Você não precisa comprovar com nada. Basta a sua palavra. O laudo médico, ele é o documento que corrobora com os outros meios da delegacia para chegar na autoria delitiva. Mas é o que eu falei. Para comprovar a materialidade do crime. Mas como eu falei, o laudo médico, às vezes ele é negativo. Às vezes não tem nenhuma lesão corporal física que o médico consegue colocar lá para justificar que você teve, entendeu? Mas às vezes você tem um laudo psicológico ou tem outros mecanismos para corroborar com a versão que você está falando na delegacia. Então, você procura atendimento médico, depois o atendimento na delegacia, para procurar a justiça para o cara. Mas primeiro assim, o laudo, ele auxilia, mas ele não é a única prova. Não é porque deu negativo que a pessoa está mentindo. Prof, pode passar o outro vídeo, eu já vou para o encerramento. Meninos e meninas crescem achando que homens são superiores, inclusive por serem mais fortes fisicamente. E essa ideia equivocada vai se estendendo pela vida fora. O desrespeito está no dia a dia de todas nós e se traduz em piadas machistas, salários menores, mãos bobas no metrô, meninas agarradas à força dentro das boates ou dentro de casa. É essa ideia de que a mulher é inferior e pode ser tratada como objeto que está por trás dos crimes contra a mulher, principalmente o abuso. E isso mostra que o combate à violência sexual é um trabalho para todos nós, mulheres e homens. Mudar toda uma cultura tão arraigada é difícil, mas todos nós podemos começar a fazer a nossa parte tendo simplesmente mais empatia. Um passo importante é que a gente aprenda a acolher melhor quem sofreu o abuso sexual. Gente, eu já estou partindo para o encerramento da apresentação do nosso bate-papo. Eu espero que essa mensagem tenha ficado na cabeça de vocês.
que no partir do momento que a gente tem consciência de que alguém está sendo agredido sexualmente e a gente não faz nada, nós somos coniventes daquela situação. Então, faz parte da gente, de ser humano, a gente ajudar o próximo, a gente acolher, principalmente, parar de julgar, parar com essas questões enraizadas dentro de nós, de que a gente tem que procurar um porquê na vítima e não no agressor. Então, eu queria que ficasse realmente na cabeça de vocês, que vocês consigam entender que é obrigação de todo mundo a gente cuidar um do outro. Nós seremos seres humanos muito melhores. E eu trouxe uma frase que eu sou apaixonada, que fala assim: as nossas mentes estreitas sequer são capazes de compreender tudo o que poderíamos ganhar se as mulheres fossem livres para se desenvolver sem medo. Meninas, eu vou te contar um segredo. Nós somos livres. Nós não que o professor falou, nós não somos sexo frágil. Nós somos livres para fazer o que quiser, para estar num relacionamento por amor, para viver uma vida digna, para ser feliz. Estar sozinho não é sinônimo de solidão. Você pode estar solteiro, tá vivendo uma vida sozinha, sem companheiro. Não é obrigatório você ter um namorado, não é obrigatório você casar, você não é obrigada a ter filho, não é obrigada a ter uma família. Você faz o que você quiser. Nós temos que pôr na cabecinha que somos livres para fazer tudo o que tiver dentro de nós que não afete o terceiro. Então vamos lá, gente. Eu me protejo, eu te protejo, vamos quebrar silêncio, vamos quebrar tabu. As minhas redes sociais estão aí. O meu e-mail também, se alguém quiser conversar, eu estou à disposição. Se alguém quiser, porque é muito difícil a gente tratar, às vezes, um tema que aconteceu dentro de uma sala de aula, mas eu estou à disposição de vocês. E é só mandar uma mensagem lá. Vamos ser livres, nós nascemos para ser livres e vamos ser livres. Alguém tinha levantado a mão? A Priscila? Eu levantei a mão. Oi, Gabriele. Bom dia. Meu nome é Priscila, eu sou coordenadora geral da escola. Acompanhei, o seu bate-papo aqui com os nossos alunos e alunas. A Tânia iniciou agradecendo a sua presença, dizendo quanto o tema era pertinente. Então, eu quero encerrar agradecendo a presença de todos, os alunos, as alunas, os professores, professoras, a sua presença, a sua fala. Quero finalizar, Gabriele, dizendo uma coisa que você falou durante sua apresentação, mas eu sou a prova viva de que isso é real, né? Nós, sejamos mulheres ou sejamos homens, mas dentro dessa sociedade, principalmente sendo mulheres, o estudo, a profissão é extremamente importante para que a gente não para que a gente não fique em relacionamentos que não nos levam a nada, né? Então, assim, eu saí de um relacionamento há um tempo já, perdi tudo que eu tinha, Gabriele, e eu sou uma mulher inteligente, estudada, né? Eu saí do meu relacionamento com a roupa do corpo, depois, obviamente, né, com as minhas outras roupas, bolsas e sapatos, mas, assim, se eu não tivesse o meu trabalho, se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse assumido o meu cargo, eu fui embora de Paraguaçu, mesmo a contragosto, né? Se eu não tivesse morado um ano fora, eu teria saído do relacionamento sem nada. Então, assim, eu tinha o meu trabalho, eu tinha o meu salário e eu pude recomeçar minha vida e hoje sou infinitamente mais feliz sozinha, né? Não sozinha, né? Mas assim, sem aquele relacionamento. Então, assim, o estudo, o trabalho, né? A nossa vida é extremamente mais importante que um relacionamento. E eu tô falando isso para as meninas e tô falando isso para os meninos também que estão presentes, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que poder fazer as nossas escolhas. Isso é extremamente importante e é extremamente pertinente a gente bater nessa tecla. Nós temos o direito de fazer nossas escolhas e trabalhar e estudar nos possibilita poder fazer essas escolhas, né? Então, é extremamente pertinente toda a sua fala, toda
palestra, a curiosidade dos alunos, as perguntas, né, essa ação do pessoal de humanas. Então, eu só tenho a agradecer por essa manhã de tanto conhecimento. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço por ter sido tão bem acolhida, tanto pelo prof. Marcelino, pela prof. Rose, por vocês, pelos alunos. Gente, foi sensacional a interação de todo mundo, as perguntas. Nós estamos em constante evolução. Então, é interessante a gente fazer pergunta. Eu não sou detentora de tudo. Eu ainda tenho muito... Eu quero andar com você no recreio. Esse Kaique, ele é o terror, né? Eu tenho muito disso, de que eu tenho que aprender muito na vida. E eu aprendi muito com vocês hoje. E eu espero que eu tenha plantado alguma sementinha dentro do coração de vocês, para que realmente, é o que a coordenadora falou, ninguém morre disso. Gente, eu vivi um relacionamento abusivo. Eu fiquei 2 anos no relacionamento. Foi bem difícil para mim entender que eu dependia emocionalmente dele e que eu ia sobreviver. Eu tô infinitamente feliz mais. Eu comecei minha pós-graduação, comecei o projeto, comecei da palestra. Isso porque eu entendi que eu sou livre para fazer as minhas escolhas. Não tem que viver diante da escolha do outro. Então, meninas, comecem com a liberdade dentro de si. Cara, eu sou prova viva. A minha vida tá muito melhor, qualidade de vida. Então, a gente tem que pôr isso para frente, começar a entender que a gente não tem que depender de ninguém. A gente tem que ser feliz por si só. A nossa companhia tem que ser suficiente e vocês conseguem. Então, assim, tô aqui para mostrar que tô viva e tô melhor do que eu tava. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, eu tô à disposição. Alguma dúvida? Eu tô amando os comentários, tô aqui me derretendo com vocês. Eu queria falar para você dar uma olhadinha nos comentários mesmo, porque eu tô amando, você tem que andar comigo no recreio, é que eu acabei de falar, você deve ser o terror da escola. Eu acabei de ver que gente, na época da escola, ninguém queria andar comigo no recreio, é sensacional. Vou voltar para o ensino médio. Ai, ser a dupla dela. Que Gabriela. Oi. Gabriela, olha como é libertador, né? Esse processo de construção da gente. Você está dizendo que ninguém queria andar com você no recreio, mas que hoje, tá todo mundo querendo andar com você no recreio. Esse processo, né, de construção da nossa personalidade, da nossa independência, ele é maravilhoso e ele acaba fazendo a gente reluzir, né? Acaba fazendo a gente brilhar. E isso é sensacional. A sua palestra foi maravilhosa. Eu fiquei encantada tanto com as suas falas como com a interação das pessoas, né, no chat, também fazendo as perguntas. E tudo se resume, né, Gabriele, em as pessoas terem a liberdade de desenvolver seu projeto de vida sem violência nenhuma, imposição nenhuma de ninguém, né? Tanto homens como mulheres. Eu gostei muito da sua fala, porque em alguns momentos você falou sobre a questão da mulher, mas você também abordou a questão dos homens. Os homens também são vítimas, né, de violências e eu acho que é importante as pessoas trabalharem nos seus projetos de vida de tal maneira que elas possam se realizar, de tal maneira que elas possam ter voz, de tal maneira que elas consigam exercer a sua liberdade e escapar, né, ou evitar, ou sei lá, se proteger das violências que surgem. Então, eu agradeço muito a sua participação, foi realmente maravilhosa e muito elucidativa, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, eu estou à disposição de mais palestras, se alguém quiser algum tema diferente. E é isso, a gente tem que fazer o que faz a gente feliz. Eu posto muito sobre violência sexual no meu Instagram pessoal e também no Instagram do Sotéria. Aí um dia falaram para mim assim, para de postar que daqui a pouco vão achar que você foi estuprada. Eu achei isso um absurdo. Eu falei, gente, não é porque eu falo sobre o tema que isso aconteceu comigo, e se aconteceu, porque eu tenho que ter vergonha de que... Então, se a gente faz uma coisa que faz bem para nossa alma, faz bem para o nosso coração, não importa o que os outros vão pensar. A gente tem que fazer o que faz bem para nós. Então, é isso aí. E é muito interessante, na época da escola, eu era completamente... eu tinha muita vergonha, eu era muito tímida, eu tinha poucos amigos. E hoje, eu tô achando sensacional que todo mundo quer ficar comigo no recreio, gente. O professor Bertoli levantou a mão, a professora Eliana. Bom, eu queria
agradecer demais o que você falou para a gente, a sua participação aqui com a gente hoje. Pelo chat ali, você pode perceber que os alunos adoraram também, está todo mundo falando, todo mundo, né, elogiando. E eu gostaria de dizer que a gente está à sua disposição para o que você precisar, tá? A escola está à sua disposição. E dizer também que nós não vamos largar do seu pé tão cedo. Jamais! Se Deus quiser, essa pandemia vai passar e eu vou ter a oportunidade de dar essa palestra pessoalmente para vocês. Isso. A ideia do projeto é palestrar em todas as escolas, levar essa informação para todos os alunos do que é a violência sexual e tudo mais. E eu vou, se Deus quiser, assim que passar isso... Já coloca a Escola Maria Ângela na sua lista ali. Vou pôr lá na agenda do ano que vem. Muito obrigado, viu, Gabi? Liana? Bom dia, estou aqui quietinha, só assistindo. Parabéns, querida, também quero andar com você no recreio. Eu sou a professora Eliana, e na escola eu dou aula de inglês e dou aula de uma matéria chamada Projeto de Vida. E assim, todos aqui são meus alunos e sabem como eu converso, né? Seu corpo, suas regras, seu caminho, sua vida. Então, assim, sempre é uma fala recorrente nas aulas, tá? O que você vai ser, independente de com quem você esteja, você vai ser, tá? Então, parabéns, engrandeceu muito. Eu participo do grupo Zimbauê aí de Assis, não sei se você conhece. Então, assim, nós conversamos sempre a respeito disso, né? Reforçar sempre, né, que nós temos o poder de fala, reforçar sempre com o nosso adolescente, com as nossas crianças, sobre isso, né? A grandeza de você ser dono de si mesmo. Parabéns, querida, viu? Meus parabéns. Já vou te seguir lá no Instagram, mandar uma mensagem para você. Lá que tem bastante dicas no Sotéria. No meu Instagram pessoal, eu interajo mais em relação à violência sexual. Todas as novidades que tem legislativo eu coloco lá. Eu já vou aceitar todo mundo que meu perfil é privado. Sim, querida. E assim, futuramente eu quero te convidar para falar sobre a mulher negra na sociedade, tá? Muito obrigada. Com toda certeza. Um trabalho incrível isso. A gente trabalha. Agradecer demais o prof. Marcelino, a prof. Rose, que me deu essa oportunidade. Eu falo, a professora Rose me tratou como se fosse uma palestrante internacional, gente. Ela é perfeita. Então, assim, muito obrigada por vocês me receberem com tanto carinho. Então, se existia alguma dúvida, né, eu queria fazer esse comentário, se existia alguma dúvida ainda sobre a necessidade desta lei, né, que é a Maria da Penha, né, os números deixam claro como ela é essencial, né, os números que a Gabriela apresentou hoje para nós. Então, a Lei Maria da Penha, ela assume um papel de instrumento de proteção para a mulher brasileira, e por isso, a importância do nosso projeto, Lei Maria da Penha nas escolas, e a sua palestra contribuiu muito, com muita informação. Eu agradeço mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que essas informações e orientações foram muito esclarecedoras para todos nós, professores, alunos, né? Também agradeço a participação dos nossos alunos, nossos professores, gestores, que deram esse apoio, e que participaram conosco. Muito, muito obrigada. E se alguém precisar de algum material em relação à violência sexual, à violência doméstica desse projeto, eu fiz meu TCC em violência doméstica, eu tenho livros, algum material digital, é só mandar mensagem para mim que eu encaminho para vocês, tá? O que eu tiver aqui e puder contribuir para esse projeto que eu achei sensacional, um projeto de violência doméstica dentro de casa, da Lei Maria da Penha, ensinar quem foi a Maria da Penha, quem é a Maria da Penha, é sensacional. Eu estou aqui à disposição, não sou mestre no assunto, mas eu tenho bastante material para fornecer para os alunos, para os professores, tenho vídeos interessantes e estou aqui. Adorava trabalho com cartolina na escola, que eles adoravam. Então, Gabriela, gostaria também de agradecer, né, em nome de toda a escola, dos alunos, a sua participação. Como já foi dito aí, enriqueceu bastante para a gente. E eu vou te encher o saco, sim. Na nossa escola, a gente tem alunos fazendo trabalho de iniciação científica relacionado à violência durante agora a pandemia. E até já me mandaram mensagem aqui no privado falando, será que ela não pode mandar alguma coisa
eu passar o contato. Então, eu vou entrar em contato depois também para a gente conversar sobre isso, com esses alunos que estão fazendo iniciação científica dentro desse tema, né? Então, obrigado pela sua participação. Se alguém tem mais alguma coisa para falar, algum professor, alguma dúvida, a gente encerra também, porque a Gabriele também é super ocupada e a gente está aqui já 2 horas. E alguém quer falar alguma coisa? 2 horas, mas parece 5 minutos, né, Pro? Pois Conversa é. super pertinente isso aí. É que ela está trabalhando também, ela teve que rearranjar a agenda dela também para esse espacinho aqui para gente. Marcos levantou a mão, alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente encerra daí. Então, se ninguém tem nada a falar, muito obrigado, Gabriele. E valeu para todo mundo. E a gente se fala Gratidão, depois. obrigada por todos que interagiram. Kaique, você foi sensacional na palestra o tempo todo. E eu andaria no recreio, de ai, você tem uma cachorra! Gente, obrigada, viu? Obrigada a todos mesmo, de coração. Tchau, tchau, Gabi. Muito obrigado. E ó, a hashtag eu me protejo, hein? Hashtag eu me protejo.